Vamos então começar o terceiro capítulo, Entendimento. O zimbório estrelado, quer dizer, um céu estrelado aos raios liriais da lua, os raios brancos, brilhantes da lua, espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me da hora amena, quer dizer, ele aproveitou aquela hora mais tranquila para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar de observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. Então, ele está ali, vai inquirir, vai perguntar ao Gúbio, que é um instrutor. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vaguidade no olhar, quer dizer, com certa incerteza no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito, do passado. Não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Quer dizer, os homens encarnados não suspeitam o trabalho, a dedicação e o amor que recebem do plano espiritual enquanto estão aqui encarnados. Somos todos eles e nós, quer dizer, os encarnados e eles, desencarnados, corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estige dos antigos. Quer dizer, o estige, ele coloca uma nota aqui, é o rio da invulnerabilidade, um dos rios do Hades, do inferno, da mitologia grega. O estige aparece em várias histórias, numa das mais comuns, Tétis tentou tornar o seu filho Aquiles invulnerável, mergulhando nas águas desse rio. Porém, ao mergulhá-lo, suspendeu pelo calcanhar, o calcanhar de Aquiles, ficando esta parte vulnerável. Então, é um rio mitológico. Banham-se no estige, esse rio mitológico dos antigos, cujas águas lhes facultam durante certo tempo valiosa segurança para retorno a oportunidades de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, em esquecimento benéfico, demoramo-nos por nossa vez, eles os desencarnados, em abençoada vigília. Atentos, vigilantes, vigiando para poder auxiliar. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora, ou de épocas que o tempo consumiu desde muito, não nos deixam impassíveis, imperturbáveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares a que se confinam. Nós nunca estamos sozinhos. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos, encarnados e desencarnados. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzi referente, acrescentei reverente, o André perguntando. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Perguntando ao Gúbio, se a enferma que eles vão socorrer faz parte do passado espiritual dele. Sim, confirmou Gúbio humilde. Mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele a breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas.
Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo, em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver. Somos constrangidos a buscar, quer dizer, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Quer dizer, ele não foi chamado para atender a Margarida, que é a pessoa que eles vão socorrer, porque ele foi pai dela numa das vidas passadas, longínquas, mas pela necessidade do trabalho, pela capacidade dele de realizar o trabalho, que ele coloca aqui, num trabalho de desobsessão, todos aqueles que são chamados ao trabalho têm características específicas e úteis ao trabalho a ser realizado. Não é uma questão de parentesco, nem uma questão de sentimentalismo, que isso é uma coisa muito nossa aqui de encarnados, né? Ficar passando a mão na cabeça do filho e o filho se enfia lodo adentro, cai abismo abaixo, e o pai continua, mas ele é bonzinho, ele vai mudar, não querendo enxergar, porque quem ama de verdade ajuda, educa, olha para o filho como ele é, um irmão que Deus nos coloca no caminho, que Deus nos coloca no colo, para que nós possamos educar e ajudar durante a sua tarefa aqui na Terra. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Sempre a corrente, né? Aqueles que sabem mais ajudam aqueles que sabem menos, e aí aquele que sabe mais ajuda aquele que sabe menos, me dá a mão e me puxa para cima, eu procuro ajudar aquele que sabe menos do que eu, e vamos todos sendo puxados numa imensa corrente de amor. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimento e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem, harmoniosos, sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. Todos os trabalhadores têm que trabalhar com amor, o amor incondicional ao próximo, porque somos todos irmãos, mas com imparcialidade. Não pode fazer diferença, porque este foi meu pai, aquele foi meu irmão, o outro foi meu inimigo. Perdão, e nós vamos ver aqui nesse livro exatamente isso. Como eu já disse, perdão, esse livro é libertador nesse ponto. Nós vamos ver aqui o amor, nós vamos ver a libertação de muitos através do amor. O homem terrestre, principalmente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Perdão. E coloca aqui uma grande verdade. Infelizmente, a gente costuma olhar o nosso ponto de vista, a nossa verdade, o nosso lado. São poucos aqueles que aqui encarnados conseguem se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Ser benevolente para com o outro, ter compaixão para com o outro, se colocando no lugar dele e vendo que talvez no lugar dele ele fizesse a mesma coisa ou ainda pior. Nós sempre olhamos as coisas pelo nosso lado, mas, como ele coloca, acima da justiça comum, propriamente considerado, outros tribunais mais altos funcionam.
Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui, no plano espiritual, extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, imparcialmente, sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades que lhes são conexas, que estão ligadas a elas, que pertencem a elas. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto, consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma, como que se fazia mais bela. Olha que interessante, ele chega num templo que ele descreve que é muito bonito e que é um templo consagrado à materialização de criaturas sublimes, ou seja, aqueles espíritos muito elevados que não poderiam vir ali onde eles estão, porque teriam que descer, densificar as suas energias. Eles se utilizam das energias dos espíritos ali, dos trabalhadores daquela região, se utilizam dessas energias para se materializar, exatamente como acontece com uma materialização na Terra, que o espírito se utiliza do ectoplasma do médium, se materializa, depois ele devolve o ectoplasma para o médium e vai embora. Nesse caso aqui, o espírito se materializa usando as energias emitidas por esses espíritos e depois que ele se materializa, ele devolve essas energias para esses espíritos e vai embora. É análogo, é o mesmo tipo de utilização de energia. Mas é interessante, um lugar assim, no plano espiritual. As vibrações constantes das preces, aí emitidas por vários séculos, tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. É o que a gente chama de egrégora, É as energias que vão ficando imantadas nos lugares onde elas são sempre repetidas. Então, aquele templo tinha um encantamento, uma luz, uma energia maravilhosa, porque ao longo dos séculos, aquelas energias, aquelas orações que eram feitas ali, doando energia para que esses espíritos superiores pudessem se materializar, elas ficaram imantadas, elas magnetizaram ali aquele templo e ele ficou com um encantamento próprio dele. Melodia celeste, derramava-se a surdina e as flores delicadas do átrio, da entrada, do lugar de entrada, pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração ao preço, como se a felicidade das últimas horas, em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina. E lágrimas tranquilas inundaram meu rosto. Ele sentiu a pequenez dele e ele se sentiu ali naquela energia mais próximo da grandeza divina. E ele se pôs a chorar de emoção. O instrutor tornou-nos à frente e, juntos, penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegam no momento precioso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Então, o que ele coloca aqui? Que já chegou uma comissão como a deles, que vai fazer um outro trabalho. E os doadores de energia já estão ali. Então, são espíritos especiais, são espíritos preparados para poderem doar essa energia. Não eram todos os que estavam ali naquela região que teriam condições,
para poder doar essa energia. Isso é interessante. Entramos sem demora. Soube de imediato que outro grupo, constituído, aliás, por 2 irmãs, ali se achava, com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhante aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20. Então, médiuns de materialização no plano deles, no plano espiritual, que eram capazes de doar energias radiantes, né? Energias iluminadas, energias diferenciadas. Eles já estavam ali apostos para doarem essas energias para poder se materializar ali espíritos superiores. Comovedora partitura soou, argentina e leve, né? Argentina quer dizer prateada, né? Na cor da prata, brilhante e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. A música sempre é um auxílio para a oração. A música sempre ela é o auxílio para que a gente consiga modificar a nossa vibração. Então a gente tem sempre que se utilizar da música porque ela facilita. A gente vê sempre no plano espiritual eles se utilizarem da música para entrar em meditação, para poder conseguir entrar numa oração mais profunda. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa e brilhante, adensa-se em derredor e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, né, transparente, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como se nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina, né, de luz verde, que em forma de auréola lhes exornam a cabeça, quer dizer, eles enfeitam a cabeça, né? Como se fossem esmeraldas, né, enfeitando, aureolando a cabeça dessa senhora. Que imagem linda, né? As 2 moças que formavam a comissão de serviços, estranha à nossa, né, diferente da nossa, avançaram com lágrimas discretas e ajoelharam. Mãe querida, clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me. Não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões dos abismos? Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto, de conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos,
buscamo-lo em vão. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente, e se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaçam, repelindo-nos as sugestões e a presença, afastando a presença amorosa, iluminada das filhas e procurando ficar junto de irmãos trevosos, porque é entre eles que ele se sente bem. As energias que se coadunam, se comprazem entre eles, né? Infelizmente, o que foi pai delas, né? E a mãe, esse espírito é iluminado a quem elas estão buscando, pedindo ajuda, para poderem ajudar o pai. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Olha que triste. Detestando-nos a ternura. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe de continuar. A nobre senhora, que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz, sem lágrimas, não obstante a visível melancolia: filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerâncias uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que o arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu, quer dizer, o obrigou a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, numa casa feliz e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A esta altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e benfazeja, que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daquele que amamos, daqueles, que amamos. O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso
numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um charco. Quer dizer, um coração amoroso, atormentado, abdicará, quer dizer, vai abrir mão do ingresso numa estrela para persistir, para ficar ali ao lado de um ente querido que está duelando, que está lutando num lodo, né? Num lodaçal, num charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível, numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão, né, em plena subida, em plena ascensão divina, é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústia. Quer dizer, o Senhor não pode, né, abençoar uma alegria colhida ao preço de angústia para aqueles que nolas deram, para aqueles que as deram para nós, né? Cometeu um erro, mas Ele deu a elas felicidade, uma vida tranquila, uma oportunidade de ter uma vida muito tranquila, né, com o erro que ele cometeu. Elas não podem ser ingratas, elas têm a obrigação de ajudá-lo. É isso que essa mãezinha está colocando. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com esquecimento dos próprios benfeitores. Olha que coisa linda que ela está colocando. Tem mais valor um anjo que desce aos abismos, que desce às profundezas, para salvar, para ajudar um ente querido, por pior que ele tenha, se o pior lugar que ele esteja, do que aquele que se esquece, que é ingrato com aqueles que ele usou como degrau. Porque aqueles que erraram, mas que indiretamente nos ajudaram, nos serviram de degrau para que a gente possa subir. Eu vou repetir porque essa colocação dela é maravilhosa e a gente tem que pensar muito a respeito disso. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo, com o esquecimento dos próprios benfeitores. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, quer dizer, esqueçamos, pois, minhas filhas, o que somos hoje, para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, aproximando-o de Cláudio, que foi o marido dela que envenenou, né, esse sobrinho, esse Antônio. Aproximando-o de Cláudio pela cordialidade e pelo respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam, né, que lhe ofuscam a vida íntima. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno, né, no templo materno, as 6 criaturas desviadas do bem às quais se apegou. Desvairado, quer dizer, louco, nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Então, o que ela está dizendo aqui? Que ela vai acolher o Antônio,
para ensiná-lo como filho, para ensiná-lo, para aproximá-lo do Cláudio, que ela vai voltar a casar com ele, para aproximá-lo do pai. E também ela vai acolher essas 6 entidades a qual o Cláudio está ligado, para também tirá-los desse lodaçal, também poder auxiliá-los. Olha que trabalho hercúleo que ela está se preparando para reencarnar na Terra e realizar. Trabalho extremamente difícil, né? Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu. Ela tem dificilmente, né? O afeto dela reinará com muita dificuldade, com muita dor, com muito pesar. Vai ser difícil o trabalho dela, porque todos que estarão ali, né? Esse Antônio que ela precisa ajudar, o Cláudio que está lá nas profundezas, esses 6 irmãos que estão lá nas profundezas também. Então ela vai estar num lar onde todos ali em volta são desafetos com ela, e ela está lá tentando salvar a todos. Olha que dificuldade, que renúncia, né? Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. Não existe felicidade de improviso, de estalo de dedos, de pó de pirlim-pim-pim. Se conquista a felicidade através do amor, através do perdão, da benevolência, da empatia, da ajuda que se pode dar a todos que estão à nossa volta. É assim que a gente vai conquistando a nossa felicidade, ajudando os outros a virem também para junto do amor e para junto do lugar que nós estamos construindo a felicidade. A felicidade se constrói tijolinho, não é nem tijolinho, pedrinha a pedrinha e depois tijolinho a tijolinho. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Cláudio tem que nascer primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Quer dizer, não posso começar essa nova fase do processo redentor. Ele precisa vir nascer primeiro. Ajudemo-nos assim, reciprocamente. Ela precisa da ajuda delas para que elas o coloquem no caminho para reencarnar, para que a mãe possa voltar. Enquanto procuro transformar Antônio, que é aquele que foi assassinado, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem ambas, quer dizer, vocês duas, o espírito paterno, a esperança e a meditação reconstrutivas. Quer dizer, inclinem o seu pai para a meditação, para ter uma esperança, querer alguma coisa melhor, porque aí elas conseguem trazê-lo para que ele reencarne compulsoriamente. As jovens derramaram um pranto comovedor em que se misturavam angústias e alegria. E a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou: não desanime, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e o tempo nos auxiliará. Deus ensina pelo tempo, não pela violência. Então é o que ela diz aqui, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e o tempo nos auxiliará. O porvir reunir-nos-á, quer dizer, o futuro irá nos reunir de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio então renovado, né, ele renovado, receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Tereis sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia, e dentro da alma 2 flores, em ambas, né? As 2 que virão como flores para ajudá-la, né? Como espíritos ali para darem força para ela, cujo perfume celeste
me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Compensar-me-ão vocês duas de todas as canseiras. É as duas que darão força, darão energia para ela poder prosseguir. Juntas pelo amor imperecível, trabalharemos, sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá felizes e triunfantes. Lembremo-nos de Jesus e avancemos. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotadas, abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar numa onda de neblina evanescente. Quer dizer, uma neblina passageira, né? Uma névoa passageira. Olha que coisa linda, né? Ela está colocando ali. Ela vai renascer, ela vai abarcar todos esses irmãos necessitados de ajuda como filhos. Elas duas vão vir como filhas para poderem dar força a ela, ajudá-la a levantar todos esses irmãos. E mais para frente, um dia, elas terão oásis de felicidade, mas todos juntos, por merecimento, né? Elas estarão ali sendo gratas àquele que se afundou, mas desejando o bem delas três. E as três vão voltar para ajudar não só a esse pai, como a esse primo que foi assassinado, bem como a esses 6 seres infelizes que estão ligados a eles ali e que também estão lá nas profundezas. É maravilhoso a misericórdia, o amor transformador, que é o amor que nos transforma. O amor de Deus manifestado através dos homens, através do amor, é a coisa mais linda que tem. Vamos continuar então estudando, vamos continuar aqui nesse templo com André Luiz na segunda parte deste capítulo.